O balanço da dengue divulgado pelo Ministério da Saúde revelou que o número de casos da doença no Brasil quase dobrou em relação ao ano passado. De acordo com o órgão, no Brasil, de janeiro a 3 de abril de 2010, foram registrados 447.769 casos de dengue. No mesmo período do ano passado, o número correspondia a 248.970. São Paulo é o estado que teve o maior crescimento do número de casos. Em 2009, eram 2.681 doentes, contra 63.148 neste ano. Minas Gerais é o estado com mais doentes, 98.261. A recomendação é que, ao aparecerem os primeiros sintomas, como febre alta e desidratação, a pessoa procure o médico imediatamente. Voltamos com as notícias do esporte com João Carlos. Ok, estamos de volta para falar mais de esportes e o assunto do dia foi a convocação da Seleção Brasileira de Futebol. No caso, 23 atletas que estarão na Copa do Mundo da África do Sul. Depois de muitas especulações, não tivemos muitas novidades. A principal foi a ausência do centroavante Adriano e a presença de Grafite. Adriano teve problemas e está muito acima do peso. Os jovens Paulo Henrique Ganso e Neymar dos Santos também não foram convocados, bem como o goleiro Vitor do time do Grêmio. Veja a lista completa dos convocados. Os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo são os goleiros Júlio César da Inter de Milão, Gomes do Tottenham e Doni da Roma. Na lateral direita foram convocados Maicon da Internazionale e Daniel Alves do Barcelona. Na esquerda, Michel Bastos do Lyon e Gilberto do Cruzeiro ganharam as vagas. Lúcio da Internazionale e Juan da Roma, Luizão do Benfica e Thiago Silva do Milan formam a zaga. O meio de campo com Felipe Melo, da Juventus, Gilberto Silva do Panathinaikos da Grécia, Ramires do Benfica, Elano do Galatasaray, Kaká do Real Madrid, Josué do Wolfsburg, Júlio Batista da Roma e Kleberson do Flamengo. O ataque foi formado com Robinho dos Santos, Luiz Fabiano do Sevilha, Nilmar do Villarreal e Grafite do Wolfsburg. Tá, em relação à Seleção Brasileira, como já foi falado, então, acabou então a expectativa. Dunga convocou, baseando-se no quê? No trabalho feito em 3 anos e meio. Quem esteve ao lado do Dunga nos 3 anos e meio, teve chance, jogou, vai para a Copa. Quem não jogou, fica fora da Copa. Ele deixou isso bem claro na entrevista coletiva desta tarde. Dunga fez questão de salientar que Neymar e Paulo Henrique Ganso, até o final do ano, eram reservas no Santos, terminaram o ano no banco e assumiram a posição titular apenas no início dessa temporada. Por isso, não merecem a oportunidade. Fica para a próxima fase, para a próxima Copa. Ele falou também ainda que não é hora de pensar em 2014, e sim vencer a Copa de 2010. Dunga é fiel aos seus pensamentos. Quem jogou bem com ele, quem teve chance, vai para a Copa do Mundo. Grupo fechado, ele alegou que ganhou a Copa América, classificou-se bem para a Copa do Mundo, então, portanto, quer queira ou não, o Dunga tem um grupo fechado e espera com esse grupo ganhar a Copa do Mundo. Depois da convocação, a Seleção Brasileira se apresenta em Curitiba para a primeira fase de treinos, sem o goleiro Júlio César, o lateral Maicon e o zagueiro Lúcio, que disputam a decisão da Copa dos Campeões. O time embarca para a África do Sul no dia 26. Antes da estreia, em 15 de junho contra a Coreia do Norte, estão programados 2 amistosos. A partir de agora, é só torcer, não adianta mais fazer mais nada e esperar que o Brasil possa fazer uma ótima campanha na Copa do Mundo da África do Sul. Falamos de esportes em especial para o RVC Notícias. A Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação anunciou novas regras para o programa de bolsas do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, e para o Sistema de Seleção Unificada das Universidades Federais. A partir da seleção no meio deste ano, os candidatos poderão usar a nota do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, para escolher 2 opções do curso, em uma única etapa. Na seleção para as federais, caso a nota do Enem seja suficiente para o aluno ingressar no curso indicado como primeira opção, o candidato terá de efetivar a matrícula, sob pena de ser retirado do sistema. Pelo
menos 5 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas em consequência dos tornados que arrasaram diversos pontos do estado americano de Oklahoma nesta segunda-feira. Os tornados destruíram um grande número de casas e tombaram muitos veículos, incluindo caminhões. Também arrancaram árvores, postes elétricos e pontos de ônibus. Mais de 40 casas foram destruídas. Os tornados se deslocam agora em direção ao estado do Kansas, ao norte de Oklahoma. Porém, meteorologistas locais alertam que uma nova rodada de tornados pode atingir Oklahoma até quarta-feira. E começou nesta segunda-feira uma greve por tempo indeterminado em que trabalhadores bolivianos reivindicam melhores salários em um tipo de confronto até agora quase inédito entre sindicalistas e o governo de Evo Morales. Mineradores e outras categorias aderiram à paralisação convocada pelo Central Sindical COB para protestar contra o aumento de 5% oferecido pelo governo. O impacto da greve em nível nacional, no entanto, parece limitado. Morales, primeiro presidente indígena da Bolívia, iniciou em janeiro seu segundo mandato, após ser reeleito por ampla maioria. Ele acusou rivais direitistas e a Embaixada dos Estados Unidos de terem alimentado a greve e pediu aos trabalhadores que não participem. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Na sequência de imagens do satélite de hoje, observam-se muitas nuvens sobre o centro-norte do Amazonas, em Roraima, no Amapá e em áreas do Pará, associadas a uma massa de ar úmida e instável. Em áreas da região mais central do país, Minas Gerais e Atlântico, a nebulosidade é favorecida pela presença de uma frente fria, já bem mais enfraquecida. Sobre a região sul do país, além dos ventos úmidos vindos do mar, a presença de uma área de baixa pressão nos níveis mais altos da atmosfera, conhecido como vórtice ciclônico, favorece na presença da nebulosidade. Agora vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira. Haverá pancadas de chuva em grande parte das regiões norte e do nordeste do país, onde localmente deverá chover forte, principalmente em áreas do centro-norte do Amazonas, do Pará, no Amapá, norte do Tocantins, Maranhão e na faixa oeste do Piauí. Ocorrerão pancadas de chuva também em áreas do sudeste, tais como no centro, norte e leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. A frente fria em si já está perdendo força e deverá se deslocar para o oceano, deixando apenas um canal de umidade entre o sul do Nordeste e norte do Sudeste. Entre o centro-sul do Rio de Janeiro e centro-leste de São Paulo, o sol aparece, mas poderão ocorrer pancadas de chuva localizadas a partir da tarde. Haverá muitas nuvens e pancadas de chuva na região sul do país, devido à presença de uma área de baixa pressão nos níveis mais altos da atmosfera, e a chance de chuva localmente forte e possível queda de granizo em algumas localidades dessa região. O sol predominará em grande parte do centro-oeste, no Triângulo Mineiro, centro-oeste de São Paulo, em Rondônia, no Acre e no interior do Nordeste. Termina aqui mais um RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.